Como superar o medo de começar alguma coisa? Bom, eu acredito que existem dois pontos que sempre me incomodaram muito referente a esse tema. E eu acredito que possam ser pontos que, na verdade, afetam a maioria das pessoas que estão me acompanhando e que estão vendo esse vídeo. Esses pontos seriam rejeição e julgamento e dúvidas de si mesmo, misturado com aquele medo que a gente tem de falhar naquilo que a gente vai fazer. Meu nome é Pedro e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que funciona pra mim, os meus pensamentos referente a esse assunto e como eu lido com eles e tento superar eles todos os dias. Rejeição e julgamentos. Na verdade, sobre esse ponto, não tem muito que eu possa falar que seja uma regra que vá funcionar com todo mundo. Então eu vou dizer diretamente o que funciona pra mim, especialmente pra mim. Ao passar dos anos, eu fiz muitas coisas mesmo tendo esse medo e eu deixei de fazer muitas coisas por causa desse medo. Medo de não ser aprovado socialmente de alguma forma ou de ter julgamentos e rejeições no meio social. Por exemplo, medo de chamar alguém pra sair. Sempre tem aquele medo lá no fundo de isso afetar de alguma forma a sua roda social, das pessoas rirem de você ou de você ser simplesmente rejeitado, enfim. Eu nunca tentei buscar resolver esse medo em mim, tentando buscar a fonte de onde ele começou. Acho que pra mim o que funcionou sempre muito bem foi simplesmente lidar com aquilo e enfrentar. Porque enfrentar diretamente o medo, ele diminui um pouco de tamanho. Parece que aquilo fica mais fácil de ser resolvido ou de ser feito. Ou então desligar aqueles pensamentos ruins que aparecem na nossa cabeça quando a gente quer tentar começar alguma coisa. Esse medo de não ter uma aprovação social, de pensar que as pessoas na verdade estão olhando pra gente, nos julgando o tempo todo, isso não é um negócio muito legal que fica dentro de nós. Isso acontece porque normalmente se a gente não tem aquela aprovação da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa escola, tanto na faculdade quanto na família, ou qualquer roda que você frequente, você não terá amigos naquele meio e isso te deixaria isolado. E na maioria das vezes as pessoas não se sentem bem em ficar sozinho. Pode ser algo que você talvez não goste muito de fazer. Nosso cérebro, ele deixa claro que se você não for aceito socialmente, aquilo pode ser um risco para sua vida. Então ele cria barreiras que nos impedem de fazer bobos de nós mesmos no meio das pessoas. O medo de sermos rejeitados na frente das pessoas, isso tudo nos coloca na beira de precipícios. Quando eu era pequeno, eu passava por uma situação dessa na escola, porque às vezes eu chegava atrasado e quando a gente chegava atrasado, a gente tinha que entrar na sala e o professor já estava dando aula. Então, o que funcionava pra mim e que eu contava depois pra minha mãe e ela achava surpreendente era que eu falava pra mim mesmo: eu tenho que ir. Então, me enchi de coragem e fui. E eu falava isso e eu abria a porta e entrava na sala e eu achava que ia ser muito pior a reação das pessoas, mas na verdade elas nem olhavam e se importavam tanto. Eu só sentava no meu lugar e a aula continuava. Então, eu acredito que o primeiro passo pra você tentar lidar com esse medo seja simplesmente aceitar que é normal você sentir isso em você, você passar por situações desse tipo. Tá, o meu cérebro, ele me coloca nas situações porque ele acha que pode acontecer algo comigo e ele não pode simplesmente desligar isso. Mas se você parar pra pensar que talvez isso seja algo que a gente desenvolveu ao passar do tempo como um sistema de autodefesa, pode ser que seja útil pra você conseguir lidar com esses problemas. Pense, por exemplo, se é válido você sentir isso de alguma forma ou de você ter isso dentro de você nessas situações. Por exemplo, é válido eu me sentir mal de fazer um vídeo no YouTube porque algumas pessoas da minha roda vão ver o vídeo? Isso realmente afetaria a minha sobrevivência de alguma forma? Tipo, será que chamar alguém pra sair vai realmente te matar de alguma forma? Bom, provavelmente não. As pessoas podem até rir de você se você for rejeitado pela garota que você tem interesse. Na pior das hipóteses, vai parar nisso. Você não vai perder a sua vida porque tentou isso, sabe? Porque você teve alguma atitude. Isso, no fundo, não vai ser uma ameaça pra sua vida. E entender isso, de certa forma, me ajuda a tentar começar alguma coisa. Porque se eu entender que aquilo, na verdade, é só uma forma de defesa e que eu me expor àquilo realmente talvez me ajude de alguma forma e que talvez eu iria me arrepender se eu não começasse aquilo, se eu não tentasse aquilo naquele momento e eu ia não ter mais oportunidade, eu acho que eu ficaria pior. Então eu tento me colocar numa situação que se eu não entrasse na sala de aula, eu não ia ver aula. Então ou eu enfrentava aquele medo ou eu não ia ter nada. Outro ponto que tem de me ajudar bastante é ver que na verdade eu não sou o centro da atenção das pessoas na hora que eu chego na roda. E eu não sou o centro da atenção das pessoas quando eu faço um story no Instagram ou quando eu faço um vídeo pro YouTube. Meu cérebro, ele aumenta muito tudo isso e parece que todo mundo tá olhando pra você na praça de alimentação ou tá conversando sobre você, mas isso não é verdade. Todo mundo tem os seus próprios problemas pra lidar. Por exemplo, se o seu amigo, ele começa a fazer vídeos pro YouTube, você provavelmente não vai se importar. Você talvez busque ver o vídeo dele ou de forma alguma você não ia julgar ele por isso. Você poderia até pensar: nossa, que palhaço, tá começando um canal no YouTube, ele não tem
conseguem um seguidor e tá ali falando. Bom, na verdade, se você pensa assim, você não é uma pessoa muito legal. Então, se você não pensa assim, e você sabe que você não julgaria o seu amigo, por que que você acha que ele te julgaria, sabe? Por que você acha que o seu meio social iria te julgar se a sua família, os seus amigos da sua faculdade, da sua escola ou do seu trabalho iriam te julgar por alguma coisa que você tá fazendo? As pessoas, elas não estão olhando e pensando sobre nós. A gente não é o centro da atenção quando a gente tá na praça de alimentação ou quando a gente tá na escola. Existe um outro medo que é aquele de, nossa, eu vou fazer um vídeo pro YouTube e as pessoas vão ver os meus pontos ruins e elas vão ver as minhas falhas. Mas a verdade é que ninguém se importa, porque todo mundo tem as suas próprias falhas. Todo mundo tem os seus próprios problemas e as suas próprias preocupações. E talvez você mostrar as suas falhas vai ajudar as pessoas a lidarem com as falhas delas mesmas. Nem sempre mostrar um erro é sinônimo de fraqueza. Às vezes pode ser um sinônimo de que você é maduro o suficiente para mostrar aquilo e ver que você melhorou. Talvez reconhecer de alguma forma aquilo. As pessoas, elas só estão seguindo as próprias vidas e as próprias preocupações no dia a dia. Então pensar que na verdade as pessoas não se importam talvez possa ser uma forma de você conseguir lidar com esse medo. Ninguém vai estar pensando em mim e no que eu vou fazer. Isso de certa forma me ajuda a me expor quando eu preciso, quando eu tenho que apresentar um trabalho na frente da sala ou quando eu tenho que fazer um vídeo pro YouTube. Quando eu fiz um desafio no meu Instagram ou quando eu comecei esse canal no YouTube, as pessoas realmente não se importaram, não foi um negócio que eu sofri julgamento. Algumas pessoas até vieram me elogiar pelo conteúdo que eu tava fazendo, mas não passou disso. Ninguém veio realmente rir da minha cara ou qualquer coisa do tipo. Então pensar dessa forma tem me ajudado muito a conseguir dar o próximo passo. Dar o próximo passo em algo que eu quero fazer. A superar essa ansiedade de julgamentos e rejeições. Mas e as dúvidas de si mesmo e aquele medo de falhar? Esse medo, na verdade, ele nos impede de nos expor. Começar algo e, na verdade, pensar, e se eu não for tão bom assim? O que me ajuda nesse ponto é simplesmente fazer também. Tá, você não tá me ajudando, você tá falando pra eu simplesmente ir lá e fazer. Sim, é simplesmente ir lá fazer, mas é simplesmente também baixar as suas expectativas com relação àquilo. Você normalmente aumenta muito o que poderia acontecer. Se você baixar as suas expectativas, pode ser que isso te ajude de alguma forma. A maioria das pessoas, ao começar, tem alguns impasses. Talvez o perfeccionismo, as dúvidas de si mesmo, ou o medo de falhar, essas coisas nos impedem de começar. Mas isso é porque as nossas expectativas, elas estão altas demais. E essas expectativas altas, elas também normalmente são inalcançáveis. Isso que me fez parar de fazer vídeos pro canal há mais ou menos um ano atrás. Eu deixava as expectativas de cada vídeo que eu produzia extremamente altas e eu nunca conseguia atingir aquelas expectativas. E isso me impedia de continuar algo que eu gostava muito de fazer, que era produzir esses vídeos e esses conteúdos. Você não precisa de muito para começar, na verdade. É só você olhar o meu cenário. Eu comecei literalmente com o que eu tinha e com o que eu podia. E hoje eu tenho um pouco mais, mas foi porque eu batalhei para conquistar isso. Antes eu usava um S8 quebrado e não era tão bom assim, mas isso não me impedia de só cumprir aquele mínimo. Não me impedia de manter a consistência. Eu também não tinha esse notebook, eu não tinha uma ring light, eu não tinha um iPhone. Eu tinha um notebook velho que desligava às vezes no meio das minhas edições e eu acabava perdendo tudo. Mas isso não era motivo para eu desistir, porque na minha visão as minhas expectativas ainda estavam alcançáveis. Aquilo era só um impasse para eu conseguir atingir, não era algo que eu não ia conseguir atingir. Hoje eu tenho acesso a um pouco mais, eu comprei uma iluminação um pouco melhor, mas ainda assim eu continuo fazendo aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu posso fazer. E eu tenho tentado manter as minhas expectativas alcançáveis, não ter metas tão grandes, e a minha meta hoje em dia é simplesmente continuar postando vídeo. E eu tenho conseguido bater essa meta todas as semanas, quando eu volto aqui e posto mais um vídeo, tendo muita visualização ou não. Porque você não precisa se comparar com grandes pessoas que têm grandes equipamentos, equipamentos caros, câmeras caras. Tenho certeza que muitas pessoas que hoje têm toda essa qualidade, elas começaram de algum lugar. Começaram sem qualidade, mas pelo menos elas começaram, e elas só chegaram onde elas chegaram hoje porque elas mantiveram aquela consistência. Porque mantendo aquela consistência, elas alcançaram a qualidade que elas têm hoje. Elas conseguiram gerar renda para conseguir comprar uma câmera melhor. Pensa comigo, não seria um pouco estranho você decidir andar de skate e se comparar com o Tony Hawk, por exemplo? Ou decidir começar a investir o seu dinheiro e se comparar com grandes investidores, milionários e bilionários como o Warren Buffett ou o Bruno Perini ou o Thiago Nigro? Abrace isso, aceite que você é iniciante e se dê liberdade para realmente começar aquilo. Desde que você mantenha a consistência e continue estudando para melhorar aquilo, vai te manter no caminho.
caminho e a qualidade também vai aumentar. Você tem que conseguir ver que tá tudo bem começar mal algo, não tem problema cair de skate às vezes quando você tá começando. Eu tenho certeza que os grandes investidores também erram, eu tenho certeza que o Tony Hawk também erra, mas ao menos comece algo, mantenha a consistência, porque ao passar do tempo você vai conseguir melhorar aquela sua habilidade, desde que você continue praticando e continue buscando conhecimento teórico e pondo sempre em prática aquilo. E isso se aplica para mim com o próprio canal. Eu vejo muitos pontos ruins todos os vídeos que eu edito e todos os vídeos que eu termino de editar, mas ao menos eu continuo fazendo cada um deles. Não desistir ou simplesmente parar por um motivo desses me ajuda a realmente continuar. Tá, mas como eu realmente consigo fazer isso? Você pode definir 2 níveis para as coisas que você quer fazer. Primeiramente, comece e simplesmente continue fazendo. Diminua suas expectativas, defina metas alcançáveis e mantenha a consistência. Por exemplo, no meu caso, a minha meta é simplesmente manter um vídeo todos os sábados às 14 horas. Pense que talvez você pode até pensar demais no assunto, mas desde que você continue pondo em prática. Não se deixe pensar demais sem pôr em prática, sem continuar fazendo aquilo. Depois que você fez isso por algum tempo, melhorar pode ser a sua próxima meta. Levanta um pouco as suas expectativas e vá aos poucos melhorando a sua qualidade. Eu, por exemplo, tenho escrito roteiros e eu tenho todos os tópicos anotados de tudo que eu quero falar em todos os vídeos. E eu passo a semana inteira pensando em assuntos que eu poderia digitar para poder melhorar o roteiro ainda mais. Eu aumentei um pouco as minhas expectativas e comprei uma ring light, porque eu sei que assim a iluminação é um pouco melhor. Eu também defini um posicionamento melhor para a câmera, para que o ângulo ficasse um pouco melhor e vocês me vissem um pouco melhor. Então eu estou aos poucos aumentando um pouco as minhas expectativas para que eu possa melhorar também aos poucos a minha qualidade. Eu não vou definir uma meta inalcançável de ter uma câmera muito cara se esse não é o próximo passo. Então eu tô dando um passo de cada vez. Eu sei que é difícil se apresentar na frente das pessoas e ter esse medo de rejeição e julgamento, mas nós temos que lidar com esses medos, porque somos os únicos capazes de lidar com os nossos medos. Ninguém nunca vai fazer isso por nós. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que foi um vídeo até que simples demais, mas é um tema que eu queria muito fazer, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso assim como eu passo por isso. Me fala aqui nos comentários algum tema que você acha interessante que eu poderia falar num próximo vídeo. Deixe o like se gostou e se inscreva para receber mais desse tipo de conteúdo. Te vejo no próximo vídeo e tchau!